às vezes a criança tem um comportamento não tão adequado e aí os pais vão falar, então você vai ficar sem sobremesa, né? Às vezes a gente acha que isso não tem influência, mas nós temos estudos que mostram, né, que muitas crianças acabam tendo um comportamento disfuncional com a comida, quando esse tipo de abordagem é presente na infância. Muitas vezes, e aí olhando para cá, para mim eu falo muito isso com as famílias, porque a gente vive um choque de gerações em alguns aspectos, né. Então, eu queria entender um pouquinho, como que muitas vezes adultos bem intencionados, eles acabam trazendo uma relação que não é tão positiva com a criança. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha muito aquela sensação que a minha mãe sempre trazia para mim: "Tem que comer tudo, não pode sobrar". Então eu sentia muito que a minha ansiedade aumentava ali para cumprir aquela missão. E pai e mãe, na expectativa de acertar, muitas vezes erra. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que esse adulto muitas vezes ele pode interferir nessa relação da comida, com essa relação boa ou má que a criança tem com a comida? Uhum. Bom, toda criança que precisou comer até o fim para sair da mesa, virou um adulto que possivelmente não sai da mesa enquanto não termina de comer, né. Então é muito comum que a gente veja isso na área da nutrição, né, adultos que têm ali um comportamento disfuncional, muitas vezes com a alimentação, e um dos fatores, né, que é muito importante que os pais estejam atentos é a maneira que eles estão lidando com a alimentação, se ela está sendo utilizada para punir, se ela está sendo utilizada para premiar por algum comportamento, né? Então, esse tipo de comportamento muitas vezes vai influenciar a criança para que ela não se relacione tão bem com a alimentação. Né? Então, aquela coisa de, às vezes a criança tem um comportamento não tão adequado e aí os pais vão falar, então você vai ficar sem sobremesa, né? Às vezes a gente acha que isso não tem influência, mas nós temos estudos que mostram, né, que muitas crianças acabam tendo um comportamento disfuncional com a comida, quando esse tipo de abordagem é presente na infância, né? Então, são adultos que muitas vezes ali vão ter uma dificuldade para lidar com a alimentação, lidar com fatores, por exemplo, de saber identificar a fome e a saciedade, né? Então, são questões que a gente precisa estar sempre atento, né? Então, é importante que os pais tenham uma pedagogia ali com a criança que seja responsiva, né, que traga a criança para perto do alimento e entenda o porquê que ela está comendo, né, em que momento que ela está ali do dia, se ela está com fome para fazer uma refeição. É importante que os pais ajudem a criança a entender isso.